Bom dia, então, pessoal. Pessoal, tem ali, bom dia, Gabriel, Jefferson, João. Vamos lá, mais uma aula aqui de processo do trabalho. Entramos na semana passada na parte de pressupostos e efeitos recursais, né? Então, eu quero retomar com vocês essa parte aqui. Deixa eu só já abrir aqui com vocês. Aqui. Paramos por aqui, tá? Então, a gente viu até pressupostos extrínsecos. Hoje a gente vai nos pressupostos intrínsecos e já vamos entrar também nos efeitos recursais, tá bem? Então, para que vocês compreendam, eu queria, na verdade, fazer o seguinte, eu queria entrar tanto, usar um pouco o meu quadro aqui em cima, quanto o computador, por isso que eu liguei a outra captação de imagem ali, mas não estava dando eco, então eu tive que desligar. Vou ter que rever essa questão técnica aí, então vamos por aqui da forma como a gente tem feito. Se eu precisar usar o quadro, aí vocês conseguem enxergar aqui, né? Conseguem enxergar o quadro ali, né? Eu acho que é uma boa, às vezes, o quadro, eu instalei aqui, porque dá um ar de efetiva sala de aula, né? E às vezes é bom, a gente anota, vocês gostam de fazer algumas anotações também, então acho que é uma boa técnica. Acabei instalando um quadrinho branco aqui no meu estúdio, aqui no meu escritório em casa, para passar também para as aulas de vocês, tá? Então, buenas, vamos lá. Falamos então até a semana passada sobre pressupostos extrínsecos. E aí pedi para vocês escreverem extrínsecos, deixarem em destaque as três primeiras letrinhas, né? Do ext, de externo, algo fora ainda. Eu ainda não estou no recurso, dentro do recurso, só estou analisando aspectos externos ao recurso, tá? Então, é o primeiro ponto que eu tenho que analisar sempre quando eu for, seja para fazer um recurso, seja quando eu for lá assessor do tribunal, eu mandei para vocês, está ali no Prezi, o vídeo, né? Que tem setor do tribunal, por exemplo, que faz só análise de admissibilidade de recurso de revista. Tá? Então, depois a gente vai retomar um pouquinho isso quando trabalhar também recurso de revista, que é um recurso muito técnico. Mas para que vocês, então, compreendam pressupostos extrínsecos, pressupostos intrínsecos na tela. O que são os pressupostos intrínsecos? São pressupostos relacionados aos sujeitos envolvidos. Então, enquanto os extrínsecos, né, vão dizer respeito a externo, os intrínsecos, ó, vamos ver aqui se funciona. Vai cortar provavelmente, vai me cortar aqui a minha por completo, mas já apareceu o quadro aqui, ó. Vê se vocês conseguem ver, se vocês acham boa essa experiência. Olha só. Se eu falei nos extrínsecos nas três primeiras letrinhas, agora eu tenho os intrínsecos. Ó, as três primeiras letras. Intrínsecos vai ter relação com os sujeitos. Com os sujeitos. Tá? Vai ficar ali atrás, anotadinho, para vocês não esquecerem as três primeiras ali, ó. Intrínsecos. Tá aqui. Tá bem? O que nós temos, então, de pressupostos intrínsecos, gente? Primeiro, eu tenho que ser parte legítima para recorrer. Para eu ser parte legítima nesse recurso, ou eu tenho que ser a parte vencida, ou eu sou um terceiro interessado, ou eu sou o Ministério Público. Claro, terceiro interessado aqui e Ministério Público, quando houver interesse desse terceiro, eventualmente, por exemplo, o próprio INSS, em uma sentença que teve condenação em verbas salariais, o INSS vai ter verbas tributárias que ele tem que cobrar. Se o juiz não condenou, por exemplo, o INSS tem que recorrer. O INSS não é parte do processo. Ele é um terceiro interessado. O Ministério Público. Vamos que a ação verse sobre menor e incapaz. O reclamante é menor ou é incapaz, por exemplo. O Ministério Público, como custos legis, né, ou fiscal da lei, ele tem a obrigação de intervir nesse processo, igual lá no direito de família. Se ele não intervier neste processo, esse processo pode ter uma nulidade.
Então, no caso, o Ministério Público também seria parte legítima em um processo quando houvesse alguma sentença. No exemplo que eu trouxe a vocês aqui, menor e incapaz. A parte vencida fica mais claro, né? Olha só, eu passei para vocês semana passada, tá? Uma tabela com a questão assim de quem paga custas, quem não paga custas, quem faz depósito recursal. Aí eu vou só no quadro aqui em cima de novo, vou tentar fazer essa dinâmica, porque vai ficar. E aí vocês também vão me dizendo se tá legal, tá, pessoal? Se vocês acham bom isso. Senão eu elimino o quadro também, não tem problema. Estamos aqui pela experiência do usuário, no caso, o usuário vocês. Tá? Olha só, deixa eu apagar aqui. Fixaram lá, né? Pressupostos intrínsecos. Tá? Intrínsecos. Vou apagar aqui. Uma ação trabalhista, pessoal. Essa caneta aqui acho que não está muito boa. Vou pegar essa aqui que está mais novinha. Ó, uma ação trabalhista, ela pode ser, quando vier a sentença, totalmente procedente. Ela pode ser parcialmente procedente, ou ela pode ser improcedente. Ó, total, parcial. Olha lá. O que nós temos na primeira hipótese? Uma ação que foi totalmente procedente, quem tem legitimação para recorrer? Vê se vocês captaram. Podem abrir o microfone aí e me ajudar, por favor. Tempo, que nem diria Silvio Santos. Quem é legítimo para recorrer quando a ação é totalmente procedente? Ninguém? Ninguém vai chutar? Nem se valer um ponto, assim. Aquele incentivo econômico. Olha lá, ó. Falei um ponto, já pulou ali. Ah, não, é o Felipe. Pensei que fosse alguém respondendo. E aí, pessoal? Ó, vou pular para outra aqui, tá? Vou pular para outro para vocês entenderem aos pouquinhos e aí, quem sabe, vocês vão me responder. Cortou minha cabeça lá. Vou ver se eu consigo organizar melhor assim. Ó, um ângulo melhor aqui. Olha só. Para que eu tenha uma legitimidade, eu também vou ter que analisar lá na tela o interesse recursal. Olha só como fica mais fácil agora para vocês entenderem. Aliando legitimação, vou pular a capacidade, tá? Depois eu volto. E interesse recursal, fica fácil de a gente analisar assim, ó. Quando a ação é totalmente procedente, quer dizer que todos os pedidos feitos pelo reclamante foram deferidos pelo juiz. Totalmente procedente. Se a ação é totalmente procedente, quer dizer que a reclamada, a parte ré, perdeu tudo no processo. Se só a reclamada perdeu no processo, quando a ação for totalmente procedente, só vai ter interesse recursal e legitimação a reclamada. Tá? Estão acompanhando? Qualquer coisa, prendam um grito, literalmente. Pode abrir o microfone ou chamar no chat. Segunda hipótese, para vocês acompanharem a linha de raciocínio. Ó, se a ação foi parcialmente procedente, ação da Uber, que nós estamos estudando, o que aconteceu com a ação da Uber? O reclamante teve alguns dos pedidos deferidos, ou seja, a ação foi procedente em alguns pedidos, e a ação foi improcedente em relação a outros pedidos. No caso da Uber que nós estamos estudando, nós temos uma ação parcialmente procedente. A maioria das ações trabalhistas são assim, tá, pessoal? A maioria. O que eu vou ter numa ação parcialmente procedente? Ora,
Se o reclamante, eu reclamante, perdi alguns dos itens que eu queria ganhar, eu sou vencido. Se eu sou vencido, eu sou legítimo para recorrer. Então, quando a ação for parcialmente procedente, opa, deixa eu voltar aqui. Desculpa, o pessoal está entrando ali. Ó. Então, quando a ação for parcialmente procedente, o que vai acontecer? O reclamante perdeu um pouco. Ele pode recorrer. Ele é parte legítima. Quando a ação for, ainda aqui, parcialmente procedente, a reclamada também não perdeu tudo. A reclamada deixou de perder alguns itens, mas ela perdeu alguns. Sobre aqueles itens que ela perdeu, ou seja, sobre aqueles itens em que a ação foi procedente ao reclamante, a reclamada também tem legitimidade para recorrer. Ok? Terceira hipótese, aqui ó, a última. A ação foi improcedente. O reclamante não ganhou nada, ganhou 0 na ação. Quem perdeu? Só o reclamante. Se só o reclamante perdeu, só ele é parte vencida. Se só ele é parte vencida, só ele pode recorrer. Legitimidade para recurso. Entenderam, pessoal, o que é a legitimidade? Sim? Deixa eu ver que tem uma perguntinha aqui no chat. Ok? Ah, o pessoal dizendo, só não sei se vai dar para ler. É uma pena, pessoal, porque aqui na outra câmera ali ia ficar tão bom. Tá? Mas enfim, depois eu também faço uma fotinho ali e mando no canal para vocês. Tá? Eu faço uma fotinho, vou até fazer agora já. Aqui, ó. Não, a gente, como é que é? Meios tecnológicos há, né, pessoal? Que a gente tem que ser criativo um pouco. Ó, aqui. Foto já vai para o canal, então. E aí a gente vai organizando com as ferramentas que a gente tem. Falando de comunicação não violenta, não pode falar com as armas que tem, né? Senão é comunicação violenta. Então, vamos falando, vamos lutando com o que temos. Deixa eu abrir aqui para já mandar para vocês no grupo de processo do trabalho, no canal. A foto tá lá. Para vocês, não precisam nem copiar, olha só, professor, evita até a cópia ali, não precisa nem cansar a mão, tá? Legitimação, pessoal, então, junto com interesse recursal. Pescaram? Beleza? O que vai ser necessário, então? Eu vou ter que pegar a legitimação, eu vou ter que ser parte vencida no processo para que eu tenha o interesse recursal. Isso aqui é TGP, tá? Só para a gente rever um pouquinho para vocês não esquecerem. E aqui nós temos essa situação muito comum no processo de trabalho, que é da ação parcialmente procedente. Geralmente, a ação vai ter, sei lá, 5, 10, 15 pedidos. Desses 5, 10, 15 pedidos, o reclamante vai ganhar 12 e vai perder 3. Né? Então, vai ter sempre essa dinâmica no processo do trabalho, como vocês viram lá na situação do processo da Uber, tá? Que a gente vem acompanhando, vocês conseguem identificar isso de forma bem clara ali. Tá? Interesse recursal e legitimidade. Aqui na ordem era o 2, mas o terceiro que a gente precisa ver também é a capacidade. Para que eu esteja apto a recorrer, eu tenho que estar corretamente representado e na plena faculdade mental. Ou seja, né, eu tenho que ser capaz. Né, eu tenho que ser capaz e estar representado nos autos. Aqui é aquela situação da procuração que eu já falei para vocês. Aqui, se vocês quiserem anotar nesse item lá sobre a capacidade, botem a capacidade ali, coloquem na representação
botem sempre uma observação de atenção. Atenção, procuração, subestabelecimento e ou mandato tácito. Tá? Aqui é muito importante, pessoal. Muito importante. Tá? Pressupostos intrínsecos. Ok? Posso seguir? Perfeito? Seguimos. Pressupostos intrínsecos. Fechou? Entenderam os extrínsecos, entenderam os intrínsecos. Estou começando com vocês o recurso. Olha só, nem entramos. Ainda não estamos falando que, não estamos falando que a condenação às horas extras é equivocada, por isso, por aquilo, que a testemunha não falou isso. Não, não. Eu só estou estruturando o meu recurso para que ele tenha admissibilidade. Só, por enquanto. Para vocês verem como é importante. Nós, a aula passada, analisamos todos os pressupostos extrínsecos. Agora eu falei dos pressupostos intrínsecos para vocês. Para quê? Para que a gente possa agora analisar, bom, estruturei o meu recurso. Quais os efeitos que aquele meu recurso vai gerar no processo? Então, quanto aos efeitos recursais, pessoal, falei na primeira ou segunda aula. O principal ponto que vocês precisam captar no processo do trabalho é que os efeitos recursais em matéria trabalhista, em regra, os recursos só vão ter efeito devolutivo e não vão ter efeito suspensivo. Podem anotar isso aí, por favor. Ó, podem anotar lá. Isso que está na tela ali para vocês. Recursos trabalhistas possuem efeito devolutivo apenas. Tá? O que é o efeito devolutivo, pessoal? O efeito devolutivo é jogar para o tribunal a reanálise daquela matéria. Simples. Tá? Seja matéria de fato, seja matéria de direito. Se eu quiser agregar, efeito devolutivo. Depois eu volto aqui um pouquinho. Se eu quiser agregar efeito suspensivo a um recurso, eu vou ter que fazer ou pedir uma medida cautelar. Por exemplo, eu vou fazer um recurso ordinário. Acabou o meu processo de conhecimento. Eu vou fazer um recurso ordinário. Na sentença, eu fui condenado à reintegração de um empregado, por exemplo, sob pena de multa diária. A integração dele ao emprego, ao trabalho. Se eu não cumprir aquela determinação, eu posso sofrer, inclusive, multa diária. Como a decisão não vai ter um efeito suspensivo mesmo com o meu recurso ordinário, eu tenho que postular que seja agregado o efeito suspensivo a esse recurso. Como? Através de uma medida cautelar. Esse pedido pode ser feito junto ao recurso, tá, pessoal? Não tem problema. Até tinha uma discussão sobre isso ao longo do tempo aí na doutrina e, na verdade, na prática, a gente também fazia isso, né? A gente fazia o quê? Interpunha o recurso e, paralelamente, fazia um processo paralelo com o pedido de medida cautelar. Tá? Então, agora se eliminou essa discussão, principalmente após vamos dizer assim, muitas teses, né, de princípio da informalidade, princípio da simplicidade. Veio também o CPC de 2015 e trouxe várias inovações aí, inclusive menos forma, mais instrumentalidade das formas. Então a gente consegue fazer isso no próprio recurso. O mais importante que eu quero que vocês gravem, tá? Recursos em matéria trabalhista possuem efeito devolutivo. Se eu quiser agregar efeito suspensivo, terei que fazer uma fundamentação e uma alegação para que o tribunal diga, olha, realmente, vou agregar também efeito suspensivo, já que isso pode causar um dano irreparável à parte. Tá? Ok? Exceção. Recurso contra a sentença normativa,
que é a sentença proferida lá em sede de dissídio coletivo, tá? No caso dos sindicatos. Tá bem? Gente, efeito devolutivo e efeito suspensivo, tá compreendido o que é um efeito suspensivo e o que é um efeito devolutivo? Por favor, isso é muito importante. Isso é processo civil, isso é TGP, mas não custa nós revisarmos aqui. Ok? Estou seguindo. Vamos ver lá. Bate-papo. Ok. Sim. Valeu, Gabriel. Então, vamos lá. Efeito suspensivo e efeito devolutivo. Tá? São os dois principais efeitos trabalhados em processos em geral. Tá? O que eu tenho também? Eu tenho outro tipo de efeito que pode acontecer, principalmente quando eu tiver em ações que extrapolem os limites de A e B, ações que tenham versando direitos transindividuais, direitos individuais homogêneos, direitos coletivos, o efeito translativo. O Ministério Público do Trabalho, por exemplo, ajuiza uma ação, e aí essa ação que eu falei já, a gente conversou bastante até em sala de aula, falamos do caso Uber, mas tem ações, por exemplo, da RAP, ou RAP, temos ações contra a Log, né, que foram o Ministério Público do Trabalho quem ajuizou. Se uma sentença proferida nesses processos extrapolar o limite das partes, inclusive trazendo questões de ordem pública, né? Nós temos, por exemplo, a possibilidade de agregar efeito translativo em um recurso, mesmo em matérias não recorridas. Tá? Então, o juiz, mesmo que não haja matéria ali, que as partes não recorreram, ou que aquilo extrapole o limite da lide, como isso seria matéria de ordem pública, ele pode agregar esse efeito translativo. Pensem na Terra, né? No planeta Terra. Nós temos o Sol e nós temos a Terra e nós temos todos os planetas do Sistema Solar em um efeito, ou seja, em um efeito translativo ao redor do Sol. Pensem nisso para dentro de um processo. Não é só a Terra a influenciada pelo calor do Sol, mas todos os demais planetas que integram o Sistema Solar. O efeito translativo seria isso. Não é só Sol e Terra. Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Vênus também sofreriam alguma influência desse efeito translativo. Tá? De novo, revisão de TGP. Só aqui, retomando com vocês. Aqui um outro muito interessante, pessoal, que é o efeito regressivo, que é quando o relator de uma decisão ou o próprio juiz reconsidera alguma decisão dada. Vamos que, aqui no processo do trabalho, vamos que o juiz, através de embargos declaratórios, reveja e atribua efeito modificativo, inclusive, à sua decisão. Tá? Ele teria o efeito modificativo e um efeito regressivo por reconsiderar. Ele deferiu uma liminar. Aí a gente viu que tinha uma contradição muito grave, ou um erro de interpretação. Para não recorrer direto ao tribunal, fizemos embargos de declaração no prazo de 5 dias. Aí o juiz vai lá, reanalisa e diz, olha, realmente, eu vou me retratar, eu vou reconsiderar a decisão. Ao invés de deferir a liminar, eu vou indeferir a liminar. Efeito regressivo. Tá? Mais um efeito possível em processo civil e processo do trabalho. Esse efeito aqui substitutivo vai ter espaço quando? Bom, eu fui ao tribunal em um recurso e o tribunal efetivamente proveu o meu recurso. O verbo que se usa é esse, é prover. Deu provimento ao meu recurso. Aquela decisão do tribunal vai substituir a decisão anterior. Efeito substitutivo. Tá? A nova decisão, ela substitui a decisão anterior. É um efeito também que ocorre muito nos recursos, sempre que há provimento. Efeito extensivo. Mais um. De novo, TGP. Litisconsorte unitário. Lembram lá, olha só, as dicas de leitura que a gente sempre traz em aula. Gente, esse é um tema interessantíssimo, tá? Também em processo do trabalho. Eu vou
tentar abordar com vocês através de uma atividade. Nós temos a situação diferente um pouquinho, mas eu preciso indicar para vocês um livro que é o clássico sobre intervenção de terceiros. Ó, meu já é antiguinho, mas não perde o valor. Athos Guzmão Carneiro, Intervenção de Terceiros. Litisconsórcio unitário, litisconsórcio facultativo, litisconsórcio obrigatório, intervenção de terceiros, denunciação à lide, chamamento ao processo. Vou tirar a foto aqui e já vai para o grupo também essa dica de leitura. Está lá no canal, intervenção de terceiros para vocês. O que acontece? Se não recordam, vai ficar de tema de casa, então, um pouquinho, vou só explicar de forma rápida o que é um litisconsórcio unitário. Alguém lembra? Isso aqui até é difícil. Alguém lembra o que é um litisconsórcio unitário? O pessoal do processo civil aí é bom nisso. Não? Ninguém? Gente, o litisconsórcio unitário é quando eu vou ter uma desse... Ó, veio uma resposta lá. Alguém lembra? Eu não lembro, Jefferson. Tá bom. Olha só. O litisconsórcio unitário é quando uma decisão vai afetar a todas as partes de maneira indistinta e é impossível que não afete. Estou sendo bem simples aqui para vocês. Mas litisconsórcio unitário é isso. Vamos que eu tenha 5 réus em um processo. E aí, por esta decisão, todos os réus ficam afetados por essa condenação, por essa determinação judicial. Quando um dos réus recorre e esse réu tem esse recurso provido, e esse réu tem o recurso provido, mesmo que os demais réus não tenham recorrido, o efeito dessa decisão também vai ser gerado para esse réu que não recorreu. Desculpa, fui lá. O pessoal entrou ali, o pessoal quando entra depois do horário da aula, aí eu tenho que dar um ok, às vezes eu clico errado ali, daí isso saiu um pouquinho. Vamos lá, voltei no 6. Ó, no efeito extensivo. Olha lá, voltamos no litisconsórcio. Então, uma decisão que é em relação a um réu, só ele recorreu, vai aproveitar todos os demais. Por quê? Porque haveria um litisconsórcio unitário. É impossível que não seja atribuído o efeito aos demais, quando um só recorrer. Esse seria o chamado efeito extensivo. Tá? Uma vez, em um processo que eu trabalhei, nós tivemos uma liminar muito drástica deferida contra... Eram 6 empresas. Tá? Não eram de um grupo econômico, eram empresas distintas contra 6 empresas. O que aconteceu? Destas 6 empresas, acho que umas 2 ou 3 delas tiveram os recursos admitidos. Um recurso, na verdade, que era um processo civil, não era processo trabalhista. O agravo de instrumento. As demais, por questões formais, o agravo não foi admitido, não foi acolhido. Esses 2 ou 3 agravos que foram acolhidos e providos aproveitaram as demais partes. Por quê? Porque, apesar de as outras não terem o seu recurso admitido, a decisão dizia respeito a um litisconsórcio passivo unitário. Não poderia haver uma decisão que era deferindo para A e indeferindo para B. Era um litisconsórcio passivo. Eu tive aí um efeito extensivo. Tá? Tema de casa, então. Tema de casa. Analisar litisconsórcio passivo unitário e analisar intervenção de terceiros no processo do trabalho. Tema de casa. Tá? Eu vou voltar nesse ponto com vocês pelo menos um pouquinho depois, tá? Com uma atividade. Mas só para vocês entenderem que isso é importante também para fins de processo do trabalho. Tá? Efeito extensivo. Gente, principais 2 efeitos, tá? Principais 2 para fins de recurso. Efeito devolutivo e efeito suspensivo. Regra, efeito devolutivo apenas. Exceção, efeito suspensivo em recursos trabalhistas. Tá bem? Princípio da irrecorribilidade imediata. Estudamos lá nas primeiras aulas.
Tá bem? Efeitos, pessoal. Tudo certo? Ok? Efeitos, todos lá. Substitutivo, extensivo. Maravilha?